Eu só queria começar a dizer, já para a gente avisar para os mal intencionados e os analfabetos funcionais, para já tirando o cavalinho da chuva, que aqui todo mundo acredita, ou seja, sabe que o vírus de fato existe, que ele apresenta certo perigo, como uma gripe muito forte, e ninguém aqui está negando a existência do vírus. Outra coisa, nós também não estamos defendendo irresponsabilidade de ninguém. Nós não estamos defendendo que as pessoas façam de conta que o vírus não existe também. E também nós não estamos também incentivando ou defendendo qualquer tipo de ilegalidade em relação à lei imposta em cima de nós. Eu queria conversar com o pessoal também sobre essa questão, essa irracionalidade, que eu acho que nós concordamos todos que tudo está muito irracional. Tanto uma grande parte da população, quanto as autoridades, que eu acho, inclusive, agindo em cima dessa irracionalidade da população, está tomando também, as autoridades estão tomando também medidas irracionais, muito prejudiciais, sobretudo para a economia. E eu acho que, na origem disso, eu acho que nós sabemos, né? Nós sabemos nós sabemos qual é a origem disso, né? Eu acho que não preciso nem falar, né? Para ressaltar mais uma coisa, o pessoal tanto não estava preparado para essas medidas que qualquer espirro estavam indo, qualquer coisa comum, né, na transição entre uma troca de estação, né, que a gente saiu do verão e entrou no outono, ou queda de temperatura, ou elevação de temperatura, o pessoal estava indo para o hospital, lotando o hospital. Né. Agora está menos, porque nada a ver com o governo. Né, porque todo mundo conhece alguém que trabalha na área de saúde e o pessoal está se passando, né, ir no hospital por qualquer coisa. Sim, exatamente. Eu estava querendo mencionar, justamente, eu estava tentando chegar na origem dessas reações irracionais, e eu estava tentando dizer que eu acho que a mídia, o jeito que ela está cobrindo o coronavírus, a intensidade com a qual ela está cobrindo, e as palavras alarmistas e mórbidas que a mídia está escolhendo sistematicamente, é o que está levando as pessoas, eu acho, a ter esse pânico, que no final das contas acaba justificando aos olhos das autoridades as medidas drásticas, né? Então, para mim, o grande culpado é a cobertura mediática. Eles não estão fazendo uma cobertura, digamos assim, equilibrada. Eles só estão passando os números que assustam. Dificilmente eles passam alguma notícia que alivia o medo, muito dificilmente. E eu acho que isso aí não é uma surpresa para nenhum de nós, né? Já que eles sempre viveram de sensacionalismo, sempre viveram de querer que as pessoas voltem para conferir se elas vão sobreviver amanhã. E isso é o que eu acho que nós temos que talvez focar um pouco nesse lado. Como é que a mídia, qual é a responsabilidade da mídia na origem de todo esse pânico? Sim. Sobre esse caos promovido pela mídia, que eu vejo que nós temos que, sim, depois de tudo isso, ver quem foram os culpados de promover o caos e a quebradeira. Não estou aqui querendo dizer, vamos fazer uma caixas bruxas, cortar cabeças, nada disso. Nós temos amparos legais na lei. Eu quero seguir todos esses amparos legais. Eu faço a pergunta para vocês e para quem está ouvindo. Se você é um líder de uma comunidade, líder de uma empresa, se você é o chefe de um setor, de um governador, você simplesmente sai
fazendo as coisas que estão só dentro da tua cabeça, que você pensou momentaneamente, ainda mais numa situação de histeria geral, ou você sai fazendo tudo o que a mídia está mandando fazer, ou será que todas essas pessoas que estão à frente, elas não deveriam parar um pouquinho, se reunir, estudar, procurar especialistas, ver o que deu certo também mundo afora e o que não deu? Por que certos líderes de algumas cidades, prefeitos, alguns governadores, foram copiar o que deu errado e não foram ver os exemplos do que deu certo? E o Renan já citou aqui alguns países que deram certo, inclusive os Estados Unidos, meu Deus do céu. A maioria, a extrema, esmagadora maioria dos estados americanos, eles não mandaram fechar tudo. Eles deixaram seus comércios, seguiu-se uma vida normal, com algumas restrições racionais. Mas aí, alguns governantes, alguns prefeitos, alguns líderes comunitários foram pegar o exemplo do estado democrata, estado esquerdista da Califórnia, que está sendo comandado pelos esquerdistas na Califórnia. Lá eles adotaram todas essas medidas aí extremamente totalitárias, toque de recolher, confinamento geral, não pode sair na rua. E os outros estados? E os outros países do mundo? Então, eu acho que há sim uma irresponsabilidade quando você é líder, ou quando você está à frente, principalmente num cargo público, queira ou não você está liderando uma comunidade, e você toma atitudes extremamente erradas. Em alguns países que tomaram algumas atitudes erradas, o pessoal foi lá e renunciou. Aqui no Brasil, o que fazem? Eles acham que estão certo e ainda querem se manter no poder. E ainda apontam quem está levantando algumas dúvidas, algumas questões, e mostrando alguns lugares que fizeram certo, eles ainda ficam julgando essas pessoas, ficam atacando, ficam ainda querendo promover processos contra essas pessoas, ficam instigando o povo até lincharem essas pessoas na rua. Entendeu? Então, depois de tudo que passar, algumas pessoas deveriam ser responsabilizadas por toda essa histeria promovida, que no meu ponto de vista é a mídia. A maioria das pessoas são vítimas, tá? Algumas pessoas que estão xingando no Facebook, algumas pessoas que estão pegando e promovendo, né, alguma histeria, elas são vítimas do que a mídia fez. A mídia está 24 horas colocando se aumentou um caso, se aumentou infectados, mas a propaganda que eles colocam é que como já fosse 5.000 mortes, como quase todo mundo fosse morrer. Se você sair da sua casa, você é como a gente estivesse em Chernobyl. Meu Deus, estourou a usina nuclear, não saia de casa. Que isso, cara? Entendeu? Então, eu vejo assim, e depois de tudo isso, nós temos que analisar também os fatos com calma e responsabilizar os culpados, tanto de quem promoveu a histeria, quem promoveu o terror, quem fez todas essas medidas erradas e ainda acha que está certo, entendeu? Quem promoveu a quebradeira do país, certo? E também eu gostaria de fazer aqui um último comentário. Já falei demais. Vou fazer um último comentário sobre essa questão de barreiras entre os municípios. E também fazer uma alusão ao comentário que o Renato fez sobre escravidão. Muito boa a sua colocação, Renato, em questão de escravidão. A gente sabe que, ao decorrer da história da humanidade, a maioria das pessoas, elas têm o seu costume a seguir o Führer, a seguir o ditador. Há experimentos científicos em cima disso. Há também até filmes, né, como A Onda, do professor que fez o experimento em sala de aula. Ele comprovou para todos os alunos que todo mundo, no final, acaba seguindo o ditador, certo? Mas, faço uma pergunta aqui. Será que alguns prefeitos municipais já até não cometeram crimes contra a humanidade? Por que contra a humanidade? Vou fazer algumas colocações. Nós estamos aqui, encerrados, dentro de casa, de abrir o comércio, certo? Nós não podemos
conselho do município e ninguém está falando em ressarcir ninguém, e o Estado não está falando que vai cortar impostos, e se vai cortar uma pequena parcela, e ainda, por exemplo, a Alesc, aqui que eu estava vendo, ela vai parcelar a conta de luz, ela não vai cortar 100% ou nem 50%, vamos parcelar. Ou seja, do meu ponto de vista, estão nos mantendo em estado de escravidão. O Estado está nos mantendo em estado de escravidão. A gente não pode mal sair do nosso próprio município. Se a gente sair para a rua, a gente já é questionado e está mandando, certo? E ainda vão nós obrigar a estar pagando imposto, estar pagando essa merda dessa Receita Federal, entendeu? Está pagando luz, água, telefone, a gente vai ter que pagar tudo. Será que isso já não é um crime contra a humanidade que alguns prefeitos estão cometendo? Se qualquer pessoa for pesquisar o sentido de crimes contra a humanidade, vai encontrar escravidão, confinamento, etc. Tudo forçado pelo Estado. É só isso que eu queria também. Excelente colocação, Eduardo. Agora eu queria ouvir também do Renan. Renan, você depois quer ouvir do Renato também a sua visão sobre a cobertura pela mídia. Qual é a sua avaliação sobre a cobertura da mídia? Se ela está sendo equilibrada ou não? O que você acha aí? Não, a grande mídia nacional nunca é equilibrada. Jamais é equilibrada. Principalmente a Globo, o lixo, e agora a Bandeirantes também virou uma porta-voz da China, né? E CNN surgiu e muita gente está assistindo, porque a CNN está querendo ganhar audiência, então, por enquanto está parecendo que está fazendo jornalismo, está imparcial. Mas a gente sabe que a CNN é a Globo dos Estados Unidos, né? A fake news é a inimiga do Trump. Então, é só esperar um pouquinho, calma, que a CNN vai voltar a ser, vai se revelar ser aquilo que ela é nos Estados Unidos. Ninguém fica puxando o saco da CNN. Tanto que, né, a CNN, né, fez aquele negócio lá entre 1.300 pessoas. Isso aí já é um crime de responsabilidade, né? As pessoas confinadas de responsabilidade, se é para olhar por esse lado de que não pode aglomeros. A mídia é totalmente alarmista. Totalmente alarmista, é verdade, né? Causando pânico total nas pessoas, é só coisa ruim. O que teve de cura, o que teve de bom até agora, nada aparece. Por exemplo, adoram cobrir o Papa quando o Papa tem uma opinião política errada, entendeu? Ou quando o Papa fala ambiguamente, eles podem distorcer, né? Que às vezes é erro do Papa, né? Que o Papa pode errar politicamente, ele não é infalível nisso, e às vezes eles distorcem que o Papa falou de maneira dúbia. Mas agora, né, num momento de crise como esse, né, onde política, né, para a igreja está muito difícil, porque ela tem que se preocupar mais com as almas, o Papa está sendo um pastor de verdade. Concedeu indulgência plenária para todos que tiverem à disposição de frequentar os sacramentos assim que esses confinamentos terminarem, né, e também não proibir comunhão na boca, né, e de joelhos, que é a maneira ordinária. Os padres, né, os bispos, né, estar a dispor nesse momento de crise. E não também falou contra a afobação, as medidas afobadas contra o coronavírus. Nada disso saiu na mídia. Por exemplo, a Alemanha, eu estava vendo, a Alemanha não teve confinamento compulsório. E sabe qual é a taxa de letalidade na Alemanha? 0,3%. A gente tem que ficar sabendo coração para, né, para nos passar algo de bom, algo de esperançoso. Eu estou tentando não publicar coisas ruins mais no Facebook e tal, porque a campanha publique uma notícia boa, porque as pessoas estão ficando, né, completamente desesperadas, né, inclusive pessoas muito trabalhadoras, viu? Muitas delas sim, pessoas inteligentes para muita coisa,
estão se deixando levar. Por exemplo, a mídia causa tanto escândalo que eu vejo gente que trabalha na área da saúde e gente que está na Itália, áudio de pessoas apavoradas, né? Só que não se deram conta que estão vivendo num mundo criado. Por exemplo, assim, a pessoa está ali onde a situação está mais crítica, que trabalha na área da saúde. Olha, eu estou tem os histéricos e tem os negacionistas, esses dois extremos, esses dois polos. Aí eu ficaria mais entre os histéricos. Trabalho na área da saúde, eu estou vendo assim, o colapso, estou vendo assim, todo mundo, não tem ambulância para todo mundo, não tem leite para todo mundo, não tem isso para todo mundo. Tem. É um colapso, né? As pessoas indo para o hospital, para os postos de saúde, lotando tudo e faltando tudo. Mas isso é por causa do coronavírus ou por causa do pânico causado pelo coronavírus? Ora, tu tá lá, no ambiente de saúde, onde tu trabalha, e tu não tá vendo que a maioria não é infectada, se infecta lá, porque vai por causa de outro motivo. E tem um grande poder que penetra na mente das pessoas de tal maneira que elas podem estar vivendo uma realidade e mesmo assim elas conseguem enxergar uma ficção. De fato, você tem toda a razão, Renan. Eu sinto isso muito forte. Cada vez que eu acesso qualquer jornal, revista, eu tenho vontade de desligar na hora, porque é só alarmismo. E eu queria saber também a opinião sobre isso, sobre a mídia do Renato, até porque o Renato também é uma das áreas de conhecimento dele, né, de comunicação. E eu gostaria também muito de ouvir qual é a avaliação dele sobre a questão do papel da mídia. Olha, por incrível que pareça, a mídia está sendo o mais normal do que ela tem feito nas últimas décadas. A mídia, para enganar, para manipular, ela trabalha sempre num jogo de fatos, ela informa fatos, né? Às vezes ela dá algumas informações dos fatos, mas o que ela mais faz, ela não noticia tudo a respeito do fato. Que vocês já comentaram aqui, por que ela não está dando informações da Holanda, por que ela não está dando informações da Alemanha, por que ela não está dando informação da Inglaterra, por que ela não está dando informações dos outros estados norte-americanos, né? Por que não tem pessoas discutindo as ações dos governantes aqui, né? Por que ela está tudo direcionando para esse alarmismo, esse caos, essa loucura? E é dessa perspectiva, dessa verificação do que a grande mídia está fazendo, em uníssono, né? Em uníssono ela está fazendo isso, que você percebe que há, para falar no mínimo da coisa, há aí um uso político do problema do coronavírus, né? Então, você não se engane, né? A mídia não vai voltar atrás, nós não vamos fazer com que ela reveja as suas narrativas, certo? Não vamos. Se amanhã depois a economia vier a quebrar, tenho quase certeza que isso vai acontecer, vai ser uma crise muito mais severa do que essa crise do coronavírus, muito mais severa, porque vão morrer muito mais pessoas dessa crise econômica do que poderiam morrer do coronavírus, só que é uma morte indireta, é aquela morte que você não consegue estabelecer uma cadeia causal direta, né? É a pessoa que vai ficar sem dinheiro, não vai ter dinheiro para comprar remédio ou qualquer outra coisa e vai acabar morrendo. Então, esse é o problema. Um fato que eu queria falar aqui, de alarmismo, assim, que me chama muito a atenção na mídia, é o seguinte: qual é o problema do coronavírus? É a morte. É a morte, ela é um pouco mais letal do que, por exemplo, o H1N1, né? Se bem que o H1N1 teve um índice de mortalidade em alguns outros países menor do que o coronavírus está tendo.
pouco mais letal do que o coronavírus, especialmente para aquelas pessoas em idade mais avançada. Pois bem, se ela está informando esses dados dessas mortes, etc., etc., ela não está colocando para a população o real problema do coronavírus. Porque esse é um problema, mas é um problema extremamente controlado, entre aspas. O problema é o seguinte, é que numa janela de tempo curta, como o vírus, ele... Só um pouquinho, Renan, eu já te passo. Não, eu não quero muita coisa não, só quero que a gente pare com o politicamente correto e pare de falar coronavírus, vamos dar o nome às coisas, é chinavírus ou comunavírus. É isso aí. Então, você vai pegar esse comunavírus aí, essa peste chinesa, e você vai ver que, de repente, quando ela tem o ápice dela ela sobe numa vertical perpendicular e ela contamina muitas pessoas. Então, a quantidade de pessoas que vão ser contaminadas, por exemplo, os Estados Unidos fez um cálculo que a princípio iriam 94 milhões de pessoas iriam ser infectadas e 1% dessas pessoas precisariam de serviços hospitalares. O que acontece? Os Estados Unidos não têm 1 milhão de leitos disponíveis, abertos para receber essas pessoas. E aí isso iria o quê? Isso iria saturar o sistema de saúde norte-americano, que é a mesma coisa que vai acontecer no Brasil. Isso vai acontecer. Vai ter essa saturação. Porque num espaço curto de tempo, você não consegue. Por isso que os militares estão tentando fazer hospitais para poder receber e tentar desafogar um pouco. Só que esse real problema não está sendo dito. O que está sendo dito? Está se colocando a questão da morte, de não sei o que, não sei o que. Então você cria um caos nas pessoas que faz com que até mesmo aquelas que teoricamente nós que estamos aqui, se nós começarmos a espirrar e ter um negócio, nós temos que nos cuidar. Mas a gente não precisa necessariamente ir para o hospital. Estão compreendendo? O que nós temos que fazer? Nós temos que nos auto-isolar. Bom, se eu estou com uma gripe aqui e tal, eu não sei se é coronavírus, eu vou lá e faço o exame. Posso ir lá fazer o exame. Se eu tenho coronavírus, mas eu sou um cara de 40 anos, né, e eu não tenho nenhuma doença que eu saiba, não tenho doença respiratória, cardíaca e tal, eu vou ficar em casa aqui, né, vou ficar me cuidando. O que acontece? Então, um monte de gente está indo para o hospital, ou seja, eles estão criando um clima para que ainda outras pessoas, né, ou seja, aquela taxa de 1% dos Estados Unidos, ela vai subir para 5% aqui no Brasil. Estão compreendendo? De pessoas que vão procurar o hospital, às vezes não precisam ser internadas, mas vão acabar sendo internadas ou vão acabar atrapalhando o serviço por um excesso de pessoas. Então, a mídia é criminosa. A cobertura que a mídia está fazendo é criminosa, irresponsável e eu não tenho minhas palavras para dizer. Isso é de caso pensado. Como eles estão fazendo uso político disso daí, estão querendo sim que crie o caos, que morra um monte de gente para botar isso na culpa dos políticos. Principalmente na culpa do Bolsonaro. Ficou notório que eles querem derrubar o presidente. Sim, eu só vou fazer outro parênteses, tá, pessoal? Outra observação. Geralmente a gente tem que desenhar. Quando nós aqui falamos China, nós estamos falando do Partido Comunista Chinês, do regime comunista do governo chinês. Não estamos falando do povo chinês, que é o principal coitado que sofre, né, com a mão de ferro do governo em cima deles. É isso mesmo. Eu queria também acrescentar uma coisa que o Renato disse. Renato, você tem razão, a cobertura da mídia ela é criminosa, eu acredito que sim, por duas razões. Primeiro, porque ela está criando pânico na população e dando ensejo, inclusive, a essas medidas que estão destruindo a economia popular. Mas, por outra razão também, ao mesmo tempo, ela está ignorando o verdadeiro objetivo que deveria ser, que é o quê? Proteger os mais idosos e os mais vulneráveis, que estes sim, cientificamente, sofrem com uma taxa de letalidade
sobretudo a partir dos 70 anos para cima, é consideravelmente mais alta. Essas pessoas, sim, os idosos, eles deveriam estar sendo protegidos, isolados por enquanto. Isso aí foi dito também pelo ministro da Saúde de Israel. Também há um discurso muito bem feito também do deputado Osmar Terra, no plenário, que ele é médico. E ele é uma autoridade muito importante porque ele foi também encarregado do H1N1 na época que aconteceu no Brasil. Ele era uma autoridade da saúde. E ele é um especialista. Ele fez um discurso que todo mundo deveria assistir. Ele fez um discurso no plenário dizendo justamente que há um alarmismo completamente errado, completamente fora de foco, né? E ao mesmo tempo, todo esse esforço que nós estamos fazendo, todo esse dinheiro que nós estamos perdendo, deveriam estar sendo direcionados a salvar as reais vítimas, que são os idosos e os doentes, pessoas que já possuem uma condição, problema respiratório, alguma coisa assim, né? E isso não está sendo feito. Nós estamos sendo debilitados financeiramente, estamos sendo impedidos de ajudar quem mais precisa. Eu quando ando aqui na rua, não tem quase ninguém, mas quem que eu mais vejo? Idosos. Sabe, a polícia, ela está ali fechando o comércio, por causa do decreto do governador, mas ela não está, mas passeia um idoso e ela não faz nada. Nós temos que mudar o foco, talvez pelas redes sociais, e temos que fazer uma verdadeira campanha para conscientizar as pessoas. Olha, não fiquem medo por vocês, mas fiquem medo pelos idosos. Não deixem os netinhos abraçarem vovô, vovó, pelo amor de Deus, isso sim é perigoso, tá? O ministro da Saúde de Israel, ele disse mais ou menos 3 meses para que a população esteja imunizada suficientemente para que os próprios idosos possam sair do isolamento, tá? Mas o negócio é sério. Ele falou categoricamente: o mais importante de tudo é proteger os mais idosos, e isso a gente não vê as autoridades se preocupando, nem a mídia se preocupando muito com isso. Basicamente era isso. 3 meses lá, né, Rodrigo? Em Israel, que é um país de primeiro mundo e pequeno, né? Sim, por proporções continentais, por ser terceiro mundo, a tendência é mais. Sim, é uma estimativa realmente que depende das condições locais, né? Mas ele falou isso em relação à tendência do tempo que leva para as pessoas, para todo mundo contrair o vírus e criar imunidade. Certo. Pessoal, esse negócio aí que sai na rua, os coitados não tem informação, estão na rua mesmo assim, muitos deles não têm para onde, não tem quem vá fazer as compras para eles. Eu vi, por exemplo, tipo campanha contra a aglomeração, mas aí tu vai no supermercado, tá lá a netinha e a avó. Entendeu? Tá lá a netinha e a avó. Nós começamos uma campanha aqui, na minha região aqui, Perequê, nasceu lá em Itapema com o Felipe, o Guilherme e tal, a operação Mãos Dadas, que nós vamos ver aqui quem é que tem voluntário fazer as compras para os idosos, para que eles não precisem sair de casa, para que eles fiquem isolados. Isso é uma ajuda efetiva, né? Foi uma ajuda efetiva que nós encontramos. Eu tinha passado isso pela minha cabeça, e logo depois eu recebi a mensagem do Felipe. Foi realmente um sinal de Deus, né, que significa que eu encarei assim, que era uma ideia fortuita. Então vamos, claro, com todos os devidos cuidados, né, lavando bem as mãos, com máscara e tal. Vamos ver quem está precisando aqui no meu bairro, né, cada um no seu bairro. E vamos, né, claro, cada um conforme a sua disponibilidade, ir no mercado, ir na farmácia e tal, para os idosos. Para os idosos, e é claro, se alguém souber de outros doentes que também estão na faixa de risco, também para eles, né? Isso é melhor do que ficar confinado o tempo todo e desejando a morte porque faz questionamentos, né? Isso é uma medida efetiva, né? Tu quer que os outros morram, e não sei o que, isso e aquilo.
vamos, nós, né, que estamos fora da faixa de risco, nos arriscar para proteger aqueles que não tem como, aqueles que a chance de morrer é muito maior. A chance de morrer é muito maior. Então é isso, começar a pensar coisas assim, a conscientização, nada disso foi feito, gente. Nada disso foi feito, não adianta não se aglomerar e tá a vozinha com a netinha no mercado. Porque a criança não pegou e a avó tá ali beirando a morte. Tá correndo um risco que nem... E nós temos que fazer o papel da mídia, nós temos que ser os jornalistas e nós temos que informar. É isso que eu fico puto. E daí a gente chega e faz isso e as pessoas querem ficar bravinhas pra gente. As pessoas querem dizer que nós estamos querendo aparecer, que nós queremos ser do contra, etc. Não, ninguém está negando a gravidade do negócio. Na verdade, eu não tenho remédio para o negócio. Agora parece que saiu o remédio, que foi muito bem sucedido, né? E que os laboratórios do Ministério laboratórios do Exército já estão fabricando mais para distribuir para o Brasil inteiro. Saiu aí do Mandetta, saiu aí a notícia de que conseguiram o remédio para dar malária. Se demonstrou até agora ótimos resultados contra o Covid-19, é esse o nome? Né? Covid-9, não sei, é o comunavírus. Né? Então, olha, eu postei hoje no Facebook uma frasezinha: a esperança nunca vem do desespero. Né? Do desespero nunca vem esperança. Não me lembro qual foi a ordem. Mas é mais ou menos isso. Né? É mais ou menos isso. Vou cortar aqui, pode falar em mim depois. Eu acho que o Renato quis falar alguma coisa. Pode falar, Renato. Eu só queria acrescentar que justamente de posse dessas informações, se as coisas fossem encaminhadas dessa maneira desde o início, falando dessa parcela da população que realmente é muito suscetível, e o índice de mortalidade, se eu não me engano, de 70 a 80 anos é de quase 10%, e de 80 para cima sobe para 20 e tantos por cento o índice de mortalidade, que é altíssimo. Eles deveriam ter tomado outras decisões. Né? Eu não sei se isso é viável, se não é viável, mas assim, isso me surge na cabeça algumas opções que poderiam ser feitas. Duas coisas que poderiam ser feitas. Primeiro, colocar as famílias para cuidarem de seus idosos. As famílias. Isso que o Renan colocou é o dever das famílias. Ligar para o seu pai, para a sua mãe e perguntar: escuta, está tudo bem, quer que eu vá comprar alguma coisa? Fique em casa. Né? Isso as famílias deveriam. E dificilmente eu vejo as pessoas pensando em fazer isso, cuidando dos seus idosos. E a outra coisa que eu acho é o seguinte: como uma prefeitura, como Estado, o que eles poderiam fazer? Ao invés de isolar todo mundo, eles deveriam ter isolado os idosos. Poderiam ter pego, aqui na minha cidade tem um asilo bem grande, muito bonito, bem antigo até. Podiam ter usado aquele asilo, leva uma equipe de médico, testa todos os idosos que estão lá, e os que quiserem se isolar lá no asilo, que a prefeitura estaria ajudando, eles testem, tá tudo bem, coloquem eles lá para dentro, vai ter comida, vai ter enfermeiros, vai ter o pessoal lá cuidando. Né? Seria muito mais racional você fazer uma situação dessa do que você botar todo mundo trancado em casa. Né? Porque assim, tem uma verdade que as pessoas não querem admitir, mas é mais pura verdade. A verdade é que o seguinte: todo mundo vai pegar esse vírus. Todo mundo vai pegar. Ou a grande maioria das pessoas vai pegar, e eu vou pegar. O Renan vai pegar, o Eduardo. Nós vamos pegar esse vírus. Quer a gente queira ou não queira, nós vamos pegar. Eles estão tentando diminuir, como eu falei, aquela curva, né? Aquela incidência de pessoas ao mesmo tempo precisando de hospital. É isso que eles estão tentando diminuir. Mas eles deveriam ter feito isso com os idosos. Uma outra coisa aqui, já para passar para outra pauta, a ideia do Renan é muito interessante. Eu quero dar uma outra ideia. Né? Hoje eu dei uma volta de carro na cidade, peguei minha família, botei no carro, falei: vamos dar uma volta, ficar só de carro, vamos dar uma volta na cidade para ver como é que está a cidade. E, gente, a quantidade de mendigo que eu vi na rua me doeu o coração. Já me dói normalmente, mas eu fiquei pensando: putz, esse pessoal na rua passa necessidade, estão lá porque são vagabundos, são drogados. Olha, quem fala isso aí pra mim, desculpa usar essa palavra, mas vai a merda.
tá? Não me vem com esse tipo de papo pra cima de mim, entendeu? Então, assim, eu vou fazer isso. A hora que eu puder, eu vou sair de carro. A hora que eu encontrar o mendigo, eu vou dar um dinheiro para eles tentar comprar alguma coisa. Porque quem é que está ajudando esse pessoal na rua? Quem é que está ajudando? Nós temos que... E eu estou falando deles porque é uma coisa bem visível, mas tem um monte de gente que pode estar precisando de ajuda. Né? E realmente o Renan está montado na razão. Nós temos que nos organizar naquilo que é possível e ajudar essas pessoas. Sem medinho, entendeu? Sem coisa, eu vou cuidar da minha vida, eu vou, entendeu? Essas pessoas, é mais ou menos, fazendo uma analogia com o que Cristo disse, né? Quem tiver muito amor pela sua própria vida vai perdê-la, sabe? Então, assim, vai ajudar o próximo, né? Sai desse discursozinho, porque tá aí agora em casa, principalmente funcionário público, né? Você tá achando que não vai mexer no seu dinheirinho, teu dinheirinho tá garantido, não é assim? Pelo menos tu toma vergonha na cara e vai ajudar as pessoas que estão precisando. Vai tu organizar, vai tu fazer compra, vai levar para quem está precisando, monta uma central para receber o pessoal que está necessitando de alguma coisa para a gente poder dar comida. Né? É só isso que eu queria comentar aí nessa ponta. Isso aí, Renato. E daí é mais uma coisa, né? Quem não deveria estar com medo, está com medo. Isso faz com que os mais novos talvez tenham medo de ir no vizinho mais idoso para oferecer ajuda, para oferecer de ir ao mercado comprar alguma coisa para ele. Por quê? Porque ele está com medo da própria vida, que não tinha que estar. A taxa de letalidade para os mais jovens, ela é ridícula. Ela é de, até os 50 anos, 0,4%. Não chega nem a metade de 1% de letalidade. É ridículo. Você ter medo como pessoa mais nova, você ter medo de morrer pelo coronavírus. Pode acontecer? Pode, mas a chance é de 0,4%. É ridículo. Então, pessoal, se você quer ser mais novo, não tenha medo, ajudem os mais idosos, ofereçam para eles, fazer compra para eles não se exporem. Eles sim é que tem que ser ajudados nesse momento. Os mendigos também, porque os mendigos hoje eles não têm mais quem dê esmola para eles, já que as pessoas não estão andando na rua, então a situação deles deve estar absolutamente miserável. E a tendência é as pessoas também não querem dar esmola também por causa da situação financeira causada pelas medidas das autoridades de fechar todo tipo de atividade comercial. Né? Então vai sobrar menos dinheiro ainda para os mais necessitados. Então é isso aí, concordo 100% com a atitude aí de vocês, né? Da gente tentar realmente parar de pensar um pouco em nós mesmos e pensar nos mais necessitados e nos mais vulneráveis, né? Com certeza. O meu medo, Rodrigo, o meu medo não é eu pegar o vírus. O meu medo é eu pegar, não saber que estou e passar para alguém que está na faixa de risco. Esse é o meu medo. E também os funcionários públicos, o Renato muito bem colocado, mas é preciso também bater palma para uma outra casta de funcionários públicos, né? Porque é o funcionalismo público no meio desse confinamento que está trabalhando, nós estamos todos em casa, mas o que está trabalhando são policiais, bombeiros, né? E dessa vez os heróis estão sendo os enfermeiros, os médicos, né? Que sempre são, mas dessa vez e são funcionários públicos. Mas dessa vez eles estão com alto risco, né, de contaminação, de tudo que é tipo de coisa, lidando com gente histérica o tempo todo e estão lá trabalhando. Esses são os heróis do momento. É isso aí, pessoal. Então, eu acho que nós abordamos bem então essa questão do comportamental e da mídia e das autoridades.